Hoje eu toquei bastante na questão da estrutura interrogativa, tá? Feita de uma forma mais informal, com um objetivo bem específico. É muito legal, ela existe, a gente pode usar, só que se o nosso domínio dessa estrutura, da estrutura interrogativa em inglês ainda é um pouco limitado, é algo que a gente, é algo com o qual a gente deve tomar cuidado. Deixa eu só contextualizar de novo então. Então, a questão é que no português, nós usamos, para fazer uma pergunta, apenas a entonação. No inglês e no espanhol, nós temos um recurso. Então tá, no espanhol o recurso é esse aqui. É um ponto de interrogação invertido para iniciar uma pergunta e depois termina com o ponto de interrogação normal. Muito bem. No inglês, a gente não tem esse símbolo, né, que a gente tem no espanhol aqui. Mas a gente tem um outro símbolo, que são os auxiliares, que a gente usa para fazer uma pergunta. Mas o que acontece é que, de tempos em tempos, a gente está assistindo um filme no Netflix ou assistindo alguma coisa até no YouTube e a gente percebe um nativo fazendo uma pergunta e essa estrutura não está ali. E ela faz uma pergunta para ele, usando You gave her the ring? No. E aí o Ross está muito surpreso. Ele olha para o Joey e ele fala, You gave her the ring? Ou seja, ele está fazendo uma indagação. Ele está fazendo uma pergunta. E aqui ele não usa o auxiliar. E aí você fica se perguntando assim, pô, como é que é isso? Essa regra ela é meio flexível, de vez em quando pode, de vez em quando não pode. Como é que eu devo lidar com isso? Bom, então hoje eu queria apresentar para vocês a minha visão como professor, de como a gente deve lidar com isso. Principalmente, quanto mais nos estágios iniciantes do curso a gente estiver. Então, olha só, eu vou mostrar uma cena aqui para vocês, então, dessa série Friends. E o contexto é o seguinte, são 3 amigos e tem um casal que acabou de ter um bebê, mas é um casal que estão tendo, um homem e uma mulher que estão tendo um filho juntos, o Ross e o Rachel, mas eles não estão casados, eles não estão nem namorando. E aí um outro amigo deles, o Joey, numa situação acidental, pegou um anel que caiu no chão, que caiu do bolso do pai da criança, né, do ex-namorado da Rachel. A Rachel vê aquele anel, acha que aquilo ali é um pedido de casamento, aceita o pedido, e aí eles têm esse momento de confronto, né, onde eles têm que confrontar os fatos, confrontar a verdade. E o Ross, né, que é o pai da criança, não está sabendo de nada, então ele fica sabendo, nesse momento, quando a Rachel conta para ele que o Joey pediu ela em casamento e que ele deu um anel para ela. E não é exatamente isso que aconteceu. Eles estão aqui para tentar esclarecer essa situação. Então esse é o contexto, né? O Joey, ele achou um anel no chão, acidentalmente pegou, abriu a caixinha do anel. Quando ele virou, a Rachel olhou para ele, viu aquele anel e achou que aquilo ali era um pedido de casamento. Mas na verdade não foi nada disso que aconteceu. Então olha só. Então a cena começa dessa forma aqui. Did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, you gave... Então tá aqui, pessoal. Olha só. Então, a cena começa bem direitinha, né? Com eles usando os auxiliares, né? Did you propose to her? Né? O Ross pergunta pro Joey. Hey, Joey, did you propose to her? Ó. Então, olha o auxiliar aqui, ó. Joey, did you propose to her? E olha só como é que o Joey responde. No. Yes, you did. E a Rachel usa o auxiliar para enfatizar. Yes, you did. Porque lembra que o auxiliar tem essa função de encapsular toda aquela mensagem que já foi colocada na frase. Ou seja, quando ela fala, yes, you did, ela está dizendo, sim, você me pediu um casamento, você propôs casamento para mim. E o Joey continua negando. Actually, technically, I didn't. E aí ele usa o auxiliar na negativa. Para poder colocar a frase na negativa, ele usa o auxiliar. Well, actually, technically, I didn't. E aí ela insiste que ele, na verdade, pediu ela em casamento. Well, then why did you give me a ring?
E ela faz uma Wait, pergunta para ele, you usando you o gave auxiliar. her the ring? No, no, and I did not ask her to marry me. Yes, you. Então, deixa eu voltar só um pouquinho. E aqui ela faz a pergunta para ele, Joey, why did you give me a ring? Então ela usa o auxiliar para fazer uma pergunta. Why did you give me a ring? E aí o Ross está muito surpreso. Ele olha para o Joey e ele fala, You gave her the ring? Ou seja, ele está fazendo uma indagação. Ele está fazendo uma pergunta. E aqui ele não usa o auxiliar. E aí você perguntaria assim, tá, e agora? Por que que a gente não usa isso? Bom, para muita gente, isso pode até parecer meio óbvio, né? Só que eu acho que você tem que ter um pouco mais de domínio do inglês, tem que entender um pouco mais, né? Até o contexto da cena, para poder perceber isso. Para perceber assim, ó, que quando ele faz isso, por que que ele não usa o auxiliar? É porque ele tá tão surpreso com aquele momento que ele não consegue acreditar que aquilo está acontecendo. É como se ele falasse assim, oh my God, you gave her the ring. Então ele coloca isso numa frase afirmativa, porque os fatos acabaram de ser colocados na mesa, então ele sabe que a Rachel acabou de dizer aquilo ali, e aí ele coloca a pergunta apenas na entonação. Então é isso que a gente fala, né? Ele está fazendo um uso da estrutura aqui de uma forma mais coloquial. Então, teoricamente, ele quebrou uma regra, porque ele deveria ter falado, Hey, Joey, did you give her the ring? Porque a verdade é uma só, pessoal. O Ross também poderia ter conseguido a mesma coisa usando a estrutura formal da língua, ou seja, o auxiliar no início da pergunta, depois o sujeito e depois o resto da frase. Então ele poderia muito, muito claramente ter perguntado, Hey, Joey, did you give her the ring? Porque, teoricamente, como ela tem o anel, ela recebeu esse anel, e ele sabe que ele não deu o anel para Rachel, então alguém deu esse anel para Rachel. E ele quer essa confirmação, ele quer saber se foi o Joey que deu esse anel para ela. Então o correto seria ele perguntar, Hey, Joey, did you give her the ring? Bom, e aí essa semana eu estava dando uma aula para um outro aluno meu e nós tivemos uma conversa sobre isso. Porque ele fez essa indagação, né? Ele me perguntou, tá, Alfredo, e aí, como é que é essa história, cara? Porque eu assisto filmes, séries, Netflix, e isso acontece direto, o tempo inteiro. A gente não deveria aprender mais isso, nós, os alunos. Então, quase que foi uma cobrança. Uma cobrança, assim, bem tranquila, bem legal. A gente tem uma relação muito boa de professor e aluno. Mas era um questionamento que ele estava fazendo. E eu, na verdade, eu já tinha essa resposta pronta para ele. Porque, na verdade, o que eu falei para ele, eu falo sempre para todos os meus alunos. E é algo em que eu acredito e eu continuo defendendo. E por isso que eu resolvi fazer essa live hoje e trouxe esse exemplo. Bom, o que eu ensino aos meus alunos é o seguinte, que é muito importante que a gente aprenda a forma, a estrutura correta, porque embora o Ross não esteja usando aqui, a hora que o Joey e a Rachel vão interagir entre eles para falar desse tema, eles usam a estrutura mais formal do passado, da interrogativa e da negativa. Então, se a gente prestar atenção no que vem depois, olha só o que o Joe e a Rachel falam. The ring? No, no, and I did not ask. No. Então ele está negando, ele está dizendo que ele não é a pessoa que deu o anel para ela. E ele enfatiza aqui, ó, ele diz, and I did not ask her to marry me. Que é o que ele acaba de falar aqui. Ask her to marry me. Então tá. Então, pessoal, o que eu tento mostrar para os meus alunos é o seguinte. Muitas vezes você vai ver uma situação em que a pessoa que está fazendo a pergunta faz a pergunta dessa forma coloquial, ou seja, abstrai o auxiliar, não usa aquela estrutura mais formal, colocando o auxiliar no começo, e depois o sujeito e o resto da frase.
Mas o meu argumento é o seguinte: na resposta você vai precisar. Porque se essa resposta for negativa, para você responder de acordo, você vai ter que usar o auxiliar. Como o Joey está usando aqui. I did not ask her to marry me. Percebam que não existe o coloquial para resposta na negativa, por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte: você nunca vai ouvir ninguém responder uma pergunta que foi feita de uma forma coloquial, ou seja, sem o auxiliar, ou seja, como o Ross fez, you gave her the ring? E aí o Joey fala assim, no, I not give her the ring, and I not ask her to marry me. Porque aí soa errado demais. Então, é como se fosse assim, para a pergunta não tem problema, porque isso também funciona em inglês. Você pode pegar todos aqueles elementos da frase, montar aquela frase como se fosse uma frase afirmativa e aí usar a entonação, usar a indagação para mostrar que aquilo é uma pergunta. E você pode fazer isso, principalmente em situações como essa. Como o Ross fazendo dessa forma, ele mostra o quão surpreso ele está, o quão chocado ele está com aquilo ali. Então é como se ele tivesse certeza que o Joey realmente fez aquilo, mas ele quer saber. Então ele fala assim, You gave her the ring. É como se ele dissesse assim, my God, I don't believe that you gave her the ring. Então, é dessa forma que essa pergunta acontece, tá? Então, é como se fosse uma pergunta uma pergunta retórica, para a qual ele já sabe a resposta. Mas e também é uma forma, assim, um pouco confrontacional. Bom, tendo dito tudo isso, qual que é o meu ponto, né? Como professor de inglês, como alguém que está aqui, né, nessa live conversando com vocês, querendo apresentar alguma dica que pode ser útil para você na sua jornada rumo ao alcance da fluência. Como aluno, eu procurei nunca fazer isso. Por quê? Pelo menos nos estágios mais iniciantes, eu sempre procurei fazer perguntas usando a estrutura mais formal. Para quê? Para que eu pudesse consolidar esse elemento da língua que é tão importante, que é a estrutura de frases interrogativas. Para que quando num estágio mais avançado, quando eu já tivesse com isso consolidado na minha cabeça, e eu me sentisse seguro para daí fazer algo parecido como o Ross está fazendo aqui, ou seja, fazer uma indagação, pegar uma frase, colocá-la na forma afirmativa, só mudar a entonação para mostrar aquela surpresa que eu estivesse sentindo naquele momento. Tá? Então, a minha dica para os meus alunos nos estágios mais iniciantes é isso. É muito importante que você, no começo, não faça isso, porque você vai ter a sensação da falta, eu diria, é quase que a falsa segurança. E aí você vai começar a usar isso de forma indiscriminada. E você vai começar a usar, como a gente usa no português, só a entonação para fazer pergunta. E aí você vai incorrer em erro após erro, porque isso não acontece o tempo inteiro. Isso é feito em situações específicas em inglês. Tá? Então essa é a minha dica. Bom, eu tenho mais um exemplo aqui com essa situação para apresentar para vocês. O exemplo é o seguinte. Nesse outro episódio de Friends, o Ross está passando por um momento bem complicado na vida dele, divorciado pela segunda ou terceira vez. Ele acabou de ser despejado do apartamento onde ele mora. E aí ele está muito chateado porque lá no emprego dele alguém roubou um sanduíche que ele levou lá. Um sanduíche de peru feito com um peito de peru que tinha sobrado de um jantar de Thanksgiving lá, que a irmã dele tinha feito. E ela fez um sanduíche muito especial para ele. Ele deixou lá na geladeira lá do escritório, né, da cafeteria lá onde ele trabalha, e alguém foi lá e comeu o sanduíche dele. Bom, ele descobre quem é essa pessoa e é nessa cena que ele confronta o criminoso. Então, olha só. You ate my sandwich? Vou voltar de novo. You ate my sandwich? Ok. Então, esse cara aqui, né, o Don, que é nessa época aqui, nesse episódio, nesse momento aqui da vida profissional do Ross, esse aqui é o chefe do Ross, e ele fala, I believe I ate
that. I ate your sandwich. E aí o Ross, num tom de indagação, ele fala assim, you ate my sandwich? E aqui, pessoal, o ponto de interrogação não aparece porque o YouTube ele gera essa legenda automaticamente. Mas o que acontece ali, nesse momento, é isso. You ate my sandwich? Ou seja, você comeu meu sanduíche? Então, de novo, ele já sabe porque o Dom acabou de confessar, acabou de falar que foi ele que fez isso. E ele não usa. E por que ele não usa essa estrutura? Bom, como eu já tinha mencionado antes, quando você está numa situação onde você quer mostrar surpresa, você quer mostrar que você ficou chocado com aquilo, e você simplesmente repete aquela frase na estrutura afirmativa, mas apenas com o tom, com a entonação de pergunta, é porque você quer demonstrar isso, surpresa, indagação, talvez que o fato que você esteja um pouco indignado e assim por diante. Mas, de novo, com os meus alunos, quando eu estou praticando, a gente pega uma frase como aquela ali e investiga como é que seria aquela frase, então como é que seria aquela pergunta na estrutura formal da frase interrogativa em inglês. E aí como é que ela fica? Did you eat my sandwich? Did you eat my sandwich? Did you eat my sandwich? Porque, de novo, o Ross poderia ter feito isso também. Com a estrutura formal da frase interrogativa em inglês, ele conseguiria fazer a mesma coisa. Então, eu sempre aconselho os meus alunos a, principalmente nos estágios iniciantes, serem fiéis a essa estrutura interrogativa, para que ela possa ser consolidada. E apenas quando você estiver num estágio mais avançado, aí você deve começar a brincar com essa outra forma de fazer perguntas em inglês, tá? Então é isso, pessoal. Então, esse era o tema da live de hoje, coloquialismo em inglês. Principalmente, hoje eu toquei bastante na questão da estrutura interrogativa, tá? Feita de uma forma mais informal, com um objetivo bem específico. É muito legal, ela existe, a gente pode usar, só que se o nosso domínio dessa estrutura, da estrutura interrogativa em inglês ainda é um pouco limitado, é algo que a gente é algo com o qual a gente deve tomar cuidado. E por outro lado, né, se eu estou numa situação em que eu preciso me virar em inglês, o meu inglês não é muito avançado ainda, mas eu também não vou ter tempo para estudar muito, é legal saber que eu posso, né, no pior dos casos, lançar mão dessa estrutura, ou seja, eu faço na entonação que seja, e as pessoas vão me entender. Esse é um problema para quem mais tarde quer avançar, quer sofisticar, quer deixar o inglês mais bonito. Porque se você se torna refém disso e só sabe fazer perguntas dessa forma, o seu inglês fica limitado. Bom, eu espero que essa dica tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Essa foi a nossa live de hoje. Meu nome é Alfredo, esse aqui é o Destination Fluency, é o nosso programa. Essa é a nossa série Insights da Fluência. E a gente se vê na semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário,